Rapaziada, vamos ter que fazer a parte 2 porque a mula esbarrou no teclado e desligou a chamada. Sem querer. Bom, o que eu tava falando era do paralelo dos dois, né? Do Rio Scorpions e do Wakanda Huskies, que um tá com recorde não tão bom, pontuando muito, e o outro já tá classificado e pontuando não tão bem. Muito se deve ao fator sorte. Teve um pouquinho de sorte, mas eu não gosto nem de falar disso, porque o Wakanda Smokers foi muito competente no início da temporada, fez as vitórias que precisavam, se descolou do pelotão para ter essa gordura e agora está classificado aí os Smokers. E, cara, não tem muito o que falar, muito merecido. Parabéns ao Wakanda Smokers por ser o primeiro time classificado para a pós-temporada. E assim, é um time que está pontuando mal, e como eu falei do Doug, né? Do San Luis Pirates, que está pontuando mal, mas pode reverter isso nas 2 últimas semanas. A afirmativa também é a mesma para o Smokers, com a diferença que o Smokers já está classificado, pode pontuar o que quiser nas 2 últimas rodadas, mas tem que escalar, viu? Tem que escalar. Fica aqui o recado. E pensar na pós-temporada já, deixar para pontuar na pós-temporada, que é o que importa agora pro Wakanda Smokers. E o Minas Dragons, cara, é um time que a fórmula todo mundo conhece, né? A fórmula do Minas Dragons todo mundo conhece. É se debruçar sobre Jahmyr Gibbs, sobre Jonathan Taylor e sobre Drake London, né? Se esses três juntos não jogarem excepcionalmente bem, dificilmente o Minas Dragons vai ganhar uma partida. Dificilmente. A boa notícia pro Minas Dragons é que esses jogadores tendem a fazer partidas espetaculares, né? Ainda mais os 3 juntos, um pode meio que compensar o outro. Então, o Minas Dragons aí que caiu de 2º para 3º, ok? Ainda está na frente dos Pirates. A distância de pontuação entre ele e o Bulls é pequena, é bem pequena. Então, o Minas Dragons, apesar de depender muito de 3 jogadores, é um time também que pode fazer a sua estreia na pós-temporada. Correto, André? Correto. Penso mesmo, se apoia muito nos 2 pilares desse time, né? E também tem aquela questão, acho que é parecido, né? Com a questão do Pirates. Tem uma mística ali também de não ter QBs que pontuam bem do time titular. Tava com o Daniel Jones ali, agora já deu uma caída, aí já foi pro Bonix de novo, que é o que estava dando certo na temporada passada, mas em relação a QB ainda tem esse problema. E além disso, tem aquela mística também, né, que todo ano o Minas Dragons perde os 3 últimos jogos da temporada. E se acontecer exatamente isso de novo, vai ser a 2ª temporada seguida que as 3 derrotas vão tirar eles dos playoffs. Quer dizer, não é certeza, né? Mas pode acontecer. Em relação ao Wakanda Smokers, é aquilo também que tu falou, chegou chutando a porta, botou a régua lá em cima, batendo um recorde de pontuação. Mas deu uma caída nessa última rodada agora, fez 187, né? Deu uma melhorada com os jogadores dele também voltando, né? Até a pontuar bem, né? O Bijan Robinson foi um, mas ali a gente vê que os principais jogadores dele deram uma caída, que estavam voando, né? Tinha jogadores ali que estavam fazendo um média tipo assim, do dobro que fez ano passado, mas é aquilo. Ele tem 2 semanas aí praticamente de bye para ele pensar e planejar esses playoffs aí, porque ele já está classificado. Essa é a vantagem dele.
ele pode ficar tranquilo, mesmo com o time dele não tão tranquilo, mas tranquilo por enquanto, porque o time dele já está classificado. Bom, vamos falar da próxima semana, porque essa semana agora, essa semana 14, meus amigos, que semana linda, que semana formosa será essa semana, tá? Falando sobre o Munique Barbarians, antes da gente entrar na semana, tá? Cara, todo mundo esquece o Barbarians, né? Impressionante. Bom, De vez em quando. o Barbarians, cara, que eu acho que é o patinho feio dessa galera que tá brigando ali pela pós-temporada, ainda tem chances, viu? Tem que brigar até o final, porque tem chances. Mas para um time que é patinho feio ter perdido para baixo do campeonato, que é o St. Louis Schools, doeu, né? Machucou, e pode ser essa derrota que pode tirar o Munique Barbarians da pós-temporada. Esse era um jogo para Barbarians ganhar e, enfim, fazer força ali com a campanha mesmo, né? Que eu acho que com a pontuação é difícil chegar, mas com a campanha pressionar os outros times. E, infelizmente, um time que ganhou 2 vezes de Bulls, ganhou de outros times mais fortes, quando chegou a vez de enfrentar a bye do campeonato, que é o St. Louis Schools, perdeu para o St. Louis Schools. Dito isso, já vamos direto logo para a próxima temporada, que será uma excelente para a próxima semana, que será uma excelente semana. Eu não penso na próxima temporada não, viu? Esse negócio aí é coisa de Rio de Janeiro Blind Dress. Então me desculpem aí o meu equívoco. Bom, cara, na próxima semana vai ter uma curiosidade que os 4 times que a gente citou aqui como potencialmente eliminados, esses times matematicamente eliminados e potencialmente eliminados, esses times se enfrentam. O que significa que o top 6 inteiro irá se enfrentar, se degladiar por essas 3 vagas que restam para rumo à glória eterna da Liga Fogo. Enfim. O Wendler começa falando pra gente quem o segundo colocado vai enfrentar? O Rio Thunderbulls? Rio Thunderbulls vai enfrentar o Rio Scorpions, né, no Favela Ball. O Favela Ball mais importante da história da Liga Fogo. Exatamente. Um Favela Bowl gostoso de assistir. Eu acho que os Bulls nunca teve tanta torcida assim, igual vai ter nesse Favela Bowl. Não tem jeito, todo mundo que está à frente dos Scorpions, incluindo o Munique Barbarians, que nesse momento está atrás, vai torcer para o Rio Thunderbulls nesse jogo, pelos motivos que a gente já elencou aqui, pelo Rio Scorpions ser o time que mais ameaça a chance de título de todos, e por ser o time que está na caçada, né? Ele é o time que está ali, o primeiro fora, querendo entrar na zona de classificação. Então, acredito que muita gente vai torcer pro Rio Scorpions, pro Rio Thunderbulls contra o Rio Scorpions nessa semana. Jogaço. Wendler, fale um pouco sobre o St. Louis Pirates, o primeiro time ali na zona ali. Quem que o Pirates enfrenta? St. Louis Pirates vai enfrentar o primeiro colocado. Vai enfrentar o Wakanda Smokers. Vai tentar aí praticamente, a gente pode dizer, tentar essa classificação, porque se ganhar, fica a 9 vitórias, né? E tem um escuro na última rodada. Acho que daqui, pelo momento, né? A gente está no presente, acho que é o jogo mais importante da temporada pro Pirates. Se ganhar, tem uma mão na pós-temporada. Tanto o Rio Thunderbulls como o St. Louis Pirates, na última rodada, eles enfrentam times que já estão eliminados, tá? E não é tipo um El Paso Snakes, não, pelo que eu me lembro, tá? São 2 times teoricamente mais ganháveis.
Pegar o 49ers. O Bulls pega o 49ers, isso. E o Pirates pega quem? Skulls. Os Pirates pegam os Skulls. Então, apesar de matematicamente falando, não dá para colocar os Pirates com uma mão na vaga se ganhar o jogo dessa semana, olhando pro calendário pode ser que a gente coloque assim como uma mão, tá? Na classificação. Ou também torcer para uma vitória do Rio Thunderbulls aí, né? No Favela Bowl. Então, outro jogo extremamente importante, e eu estava conversando com o Wendler antes, né, Wendler? Dois jogos que vão ficar para depois e vai ter uma importância maravilhosa para a liga, né? Você quer falar sobre esses dois jogos da NFL? A gente gravou ontem, deu ruim e a gente tá gravando tudo de novo hoje. Aí quando a gente tava falando sobre esses confrontos agora, né? Aí que eu me liguei. Falei, poxa, olha o jogo que foi o jogo mais importante da NFL nessa rodada. Vai ser justamente quem? Bears e Packers. Que é o confronto de QBs do Pirates e dos Smokers. Jordan Love contra Caleb Williams. Aí o Eli falou. E também Chargers e Eagles na segunda. Aí realmente, Herbert, porque o Drake Bay tá de bye, e o Jalen Hurts na segunda. Ou seja, a gente vai ter os dois jogos mais importantes da Liga Fogo na rodada sendo decidido praticamente, né? Se a gente for dizer que vai estar parelho até lá. Um no Sunday Night e o outro no Monday Night. Alguém queria um roteiro melhor que esse? Alguém esperaria um roteiro melhor do que esse para o final da temporada? Acho que não vai acontecer de novo, não. Bem difícil. Se você ainda tinha dúvida se vocês que estão escutando a gente ainda tinham dúvidas que essa será a temporada mais divertida desse ano e uma das que vai entrar para a história da liga, Sunday Night e Monday Night extremamente decisivos também para a Liga Fogo, tá? E então quer dizer então que Dragons e Barbarians se enfrentam, Wendler? Também sobrou aqui o último confronto de top 6, né? Minas Dragons contra o Nick Barbarians. Esse jogo aqui eu acho que já vai ser decidido antes. Principalmente do Barbarians. Assim, eu espero um jogo assim sem muita emoção. Por outro lado, desse lado aqui, acho que não vai ter muita emoção, mas é um jogo importante, né, para a liga também, porque se o Dragons ganhar, pode estar classificado, pode não, acho que já vai estar, né, classificado matematicamente. Acho que ele só precisa de uma vitória, porque nem Scorpions e, claro, Barbarians que vai perder para ele, porque o confronto direto não vai chegar mais nele. É um jogo importantíssimo para o Dragons, que vai ter dois jogos importantíssimos, né? Porque pega o Scorpions depois. E o Barbarians está lutando pela vida aqui. Se não ganhar, já era, pode dar adeus, não vai ter mais chance nenhuma. Cara, para você ver como esse jogo, o Rio Thunderbull, o Favela Boa, é muito importante, né? Porque se o Bulls aplica uma vitória no Rio Scorpions, o Rio Scorpions que a gente falou no outro podcast, né, o André, tanto você concorda também, que é o favorito no Favela Bowl, nesse Favela Bowl, mas se o Bulls consegue uma vitória, é favorito, mas por pouco, tá, gente? Também não é uma discrepância, assim. Se o Bulls consegue uma vitória sobre o Rio Scorpions, o Bulls encaminha muita coisa na liga, né? Esse jogo encaminha muito. Vai ficar muito difícil para os times que estão atrás. Vai ficar muito difícil para o Rio Scorpions e vai ter que torcer por uma derrota dos Pirates, dos Scorpions, para na última rodada tentar ultrapassar os Pirates, com os Pirates enfrentando os Skulls. Então, só para você ver o tanto de gente que vai estar torcendo pro Rio Thunderbulls nesse jogo. E o Dragons, cara,
assim, com todo o respeito ao Munique Barbarians, é um jogo que a gente sabe que o Barbarians está brigando pela pós-temporada, mas é aquele jogo que o Dragon, se não quiser passar a pinta de amarelão, né, se quiser exorcizar de vez o demônio do amarelão, tem que ganhar, né, o Ender, do Munique Barbarians. Não pode negociar nada aqui. Tem que ganhar. Não tem outra explicação. Até porque, para que vai ficar dependendo de resultados se ele pode ir lá e ele mesmo se classificar agora na melhor oportunidade que ele tem na temporada, né? Então tem que chegar e convencer, né? Vencer e convencer, que a gente fala, né? Vencer e convencer que ele vai estar praticamente com o pé na pós-temporada. Um pé não, vai para 10 vitórias. Vai estar classificado. Se ganhar, está classificado, mas se perder, vai ter que ganhar do Rio Scorpions, né? Dependendo da vitória do Rio Scorpions nessa semana. Se perder, ele vai ter que tentar errar o mínimo para garantir a vitória logo nessa semana, porque se deixar para a última, aí pode acontecer de tudo. É exatamente isso. E é isso. Acho que não tem por que a gente falar dos outros jogos. São de times que já estão eliminados e acredito que não vai ter muita audiência. Podemos dizer. A galera que sempre pensa na próxima temporada vai estar de olho aí nesse jogo. Bom, JP, a gente te ama, viu? Mas a galera paga pra ouvir minha opinião sincera e é isso aí. Espero que você não leve pro coração. O Endler, quer deixar uma hashtag aí pro pessoal que escutou até agora, antes da gente se despedir? E vamos torcer pro nosso Mengudo levantar o 9º troféu do Campeonato Brasileiro? Também tem que deixar uma coisa aqui, né? Não sei se tu viu ou já percebeu, mas eu vi uma postagem hoje que dizia assim: o atual campeão da Copa do Brasil, quem é? Flamengo. Da Libertadores, Flamengo. Do Carioca, Flamengo. Da Recopa, Flamengo. Supercopa, né? Flamengo. E quem vai ser do Brasileirão? Flamengo. Todos os títulos possíveis. Não tem que falar. Não era pra você se prolongar no assunto, cara. Os antes, nessa hora, eles se mordem. Eles desligam o podcast e vão ficar sem a hashtag. Não. A hashtag eu falo logo, então. Hashtag fora o Derlan. Ninguém sabe se vai estar aí ainda na próxima temporada. Muita gente também creio que não queira, né? Então, fora o Derlan, para quem escutou até aqui. Então, se você... A parte 2 ficou curtinha, mas se você escutou até aqui, hashtag fora Ilderlan. Obrigado vocês, quer dizer, 9 de vocês, por fazerem dessa a melhor liga de fantasy do Brasil. É isso. Se escutou até aqui, hashtag fora Ilderlan. E virão novos Granadas Casts por aí, viu? Agora estamos on fire. Falou, valeu, André. Abraço. Abraço.